mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: vem o fim vem. Depois veio a minha palavra do Senhor, e veio a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim, e o fim sobre os quatro cantos da terra. E agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te pouparei o meu olho, e nem terei piedade de ti, mas porei sobre os teus caminhos as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e saberão que eu, o Senhor, assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem, e vem o fim vem, e despertou-se contra ti, e eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, e chegará o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. E não te pouparei o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e saberão que eu, o Senhor, castigo. E eis que o dia, e eis que vem, e veio a tua ruína. Já floresceu a vara, e reverteu a soberba, e a violência se levantou em vara da impiedade. Nada restaurará dele, nem da sua multidão, e nem da sua ruína, e nem haverá lamentações sobre eles. Vem o tempo, e é chegado o dia, e o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre todas as multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir, e o que possui não tornará a vender, porque esteja sempre diante do Senhor para todo o sempre. Você vai ouvir agora o Aleluia, glórias a Deus. Palavra profética. Chegou a hora. Tema de mensagem: vem o fim vem. Numa época em que as palavras dos homens estão caindo no descrédito, a única esperança é ouvir a voz de Deus. Como já prescrito no livro de Jó, capítulo 33, do versículo 14, que diz: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Observando as sagradas escrituras, tudo está havendo o seu cumprimento, está caminhando tudo do jeito que Deus quer. Tudo está caminhando para o fim de todas as coisas. Vem o fim vem. Aqui está um profeta que a seu tempo veio pregando a ruína,
do cumprimento da palavra do Senhor, aonde os homens com pensamentos ímpios e impiamente vivendo sobre a face da terra, achando que nasceram do nada, mas se esqueceram que eles só nasceram porque Deus permitiu. E uma vez o homem ou a mulher com esse tipo de pensamento, ele está completamente enganado, porque a nossa vida é vida de escolha, ou de servir a Deus, ou de servir a Satanás, ou de ir para os céus, ou de ir para o inferno, ou morar eternamente na eternidade, ou ser eternamente desprezado por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vivemos numa época tal onde devemos perceber que o fim de todas as coisas já está próximo para acontecer. O nosso Deus, como diz a sua palavra, Ele vai dar a palavra de ordem, aonde nos 4 cantos da terra, Ele enviará os seus anjos para buscar os seus, aqueles que estão perseverando, pregando o Evangelho, sendo diferente, não amando esta vida, mas amando a Deus acima de todas as coisas. Mas aqui está um profeta, que a seu tempo ele veio pronunciando e anunciando concernente da existência de Deus, para um povo que estava vivendo conforme os seus próprios caminhos, para um povo que achava que não tinha que dar nada de conta a Deus, que achavam que não precisavam se servir ao Senhor, que achavam que não precisavam se santificar para Deus, mas a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que depois veio a mim a palavra do Senhor, a mim dizendo, e tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. A palavra profética, ela está mostrando e dizendo que é nos 4 cantos da terra. Ela não diz num lugar só. Ela não diz que vai vir um fim só sobre o Brasil. Ela não diz que vai vir um fim só sobre os Estados Unidos da América. Não está dizendo também sobre a França, a Europa, nem os outros países que você conhece, aquele que já estudou geografia. Está dizendo nos 4 cantos do mundo, é de leste a oeste, norte a sul, o fim virá e o grande dia de Deus vai acontecer. Mas vivemos época dos quais não temos como confiar nos homens, a não ser confiar em Deus. Numa época tal, onde muitos falam uma coisa e daqui a pouquinho estão fazendo outra. Eu digo para você, aqui está um profeta, que é o profeta Ezequiel. Quantas e quantas vezes ele vinha divertir um povo, ele vinha divertir uma nação, ele vinha dizendo, gente, o caminho não é esse, o caminho de Deus é diferente, é pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, vocês vão morrer, porque Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores têm que adorar a Deus em Espírito e verdade. Mas que época é essa? Que época é essa que Deus nunca chega, que Deus nunca vem? O tempo de Deus está chegando. Ele está lá em cima e vai mostrar para todos os habitantes da terra que o seu tempo é mais real do que se pode imaginar. Esse tempo dos tais, aonde ele veio nos alertando, foi levantando os seus profetas, os seus sacerdotes, os seus pastores, para anunciar e advertir esta nação e outra nação concernente ao dia de Deus. Mas aqui está um profeta que vinha advertindo, e os outros vieram seguindo exemplo afora. E nós temos que terminar a tarefa. Essa tarefa está conosco de terminar ela. A evangelização da última hora, que é pregar o Evangelho, anunciar e bem dizer o nome do Senhor, exaltar tão somente a Ele, e depois se preparar para morar nas mansões celestiais, para morar lá no céu, eternamente, aonde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Numa época em que a palavra dos homens caiu no descrédito, a única esperança é ouvir a voz de Deus.
se salvar, procura uma igreja mais próxima da tua casa. Procura uma igreja onde está ali ensinando o evangelho, porque a tua alma está em jogo. A tua alma está em jogo. Do mesmo jeito que aconteceu aquela desgraça lá na Ásia, aonde houve uma inundação de um tsunami, e que pegou quase aqueles países, quase todos ali, e houve uma mortandade, muitas mortes, e a Bíblia diz que haveria tempo nos tempos finais, aonde haveria muito choro, e muita tristeza, e muita angústia. Sabe por causa de quê? Os homens estão virando as costas para Deus. Os homens acham que Deus o criou, e vai ficar tudo por isso mesmo. Eu digo para você, Deus vai requerer conta de cada um de nós. No livro de Eclesiastes, ele levantou o seu profeta e disse assim: anuncie, deixa escrito que o homem pode seguir por onde ele quiser, andar para onde ele quiser ir, mas saiba que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Aleluia, glórias a Deus. É tarde de despertar, porque vem o fim vem. Aleluia, glórias a Deus. Já chegaram para mim e falaram assim: irmão, tu é doido. Por causa de quê? Todo dia pregando. Não sei como que tu aguenta. Irmão, uma coisa eu sei: enquanto Deus estiver me dando graça e estiver me dando palavra para pregar, eu vou pregando. Mas o dia que Deus não quiser mais, acaba o meu ministério, Ele prepara e me leva para a glória. Porque enquanto temos fôlego de vida, temos que trovejar do Senhor. Temos que trovejar a sua palavra. A Bíblia diz que quando o povo buscou o sacerdote, e o sacerdote buscou a Deus e sacrificou, Deus trovejou lá dos céus, e trovejou sobre os seus inimigos, de uma tal maneira que todos eles caíram por terra. Você lê ali na passagem, aonde diz sobre os filisteus, se levantando contra os filhos de Israel. Neste presente século, não é diferente. Quantos filisteus têm que se levantado contra a nossa vida? E os filisteus que eu quero falar para você, são demônios que vêm dos quintos dos infernos, junto com Satanás, para tentar se levantar contra a tua vida e contra a minha vida, para tentar roubar a nossa espiritualidade. Mas nessa tarde, Deus vai trovejar em cima de Satanás, e ele vai ter que recuar, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Mas aqui está um profeta, que ele vinha advertindo o povo. No versículo 2 ele dizia assim: e agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Quando eu olho para este parâmetro do versículo, e vendo numa visão e chegando até João Batista, eu observo e sei o porquê de que João Batista dizia: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quando ele ministrava e falava para aquele povo, é porque ele já tinha lido também esta passagem, que não havia como um homem ou uma mulher se escapar de Deus. Não havia como um homem ou uma mulher se escapar do Senhor, a não ser se arrependendo. Jesus Cristo falou dizendo, quando aquela torre caiu de uma tal maneira, onde os homens trabalhavam ali. Então Jesus Cristo foi questionado e perguntado, então somente Jesus Cristo falou: todos de igual modo, se não se arrependerem, vão perecer também. Porque a nossa vida é de partida desta vida para outra. Então devemos a cada dia estar apto a estar com a nossa vida perante Deus, seguindo a Ele todos os dias, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Mas aqui está um profeta que chorou amargamente quando descobriu o seu ministério. Chorou amargamente, porque nem todos aceitam a palavra da verdade, porque nem todos creem. Acha que isso é coisa da nossa mente, acha que isso é coisa de crente doido, que está desequilibrado. Mas se a morte é uma realidade, a eternidade também é. Todas as vezes em que alguém se levanta para poder te alertar para o teu bem,
e você não acaba acreditando. Você acaba até desfazendo da palavra do Senhor e dizendo que nem tudo é o que está escrito. Mas quando eu olho para este presente século, a Bíblia diz e já nos advertia concernente a este tempo, que seria tempo de densas trevas, que seria tempo de homens ímpios, com pensamentos ímpios, homens de filosofias, que não trariam mais a sã doutrina e estariam na doutrina dos demônios. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então devemos aperceber, porque este tempo já é chegado entre nós. Se os demônios do inferno têm doutrina, Satanás tem os seus adeptos. E eu digo para você que ele está imperando e trabalhando neste presente século. Se já no tempo do apóstolo, quando o apóstolo com a visão de Deus, ele vendo Satanás cegando os entendimentos incrédulos, imagine neste presente século de agora. Ele tem trabalhado de um tudo para que você e eu nem venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer nos revelar dentro da profundidade. Mas através do esforço, através da perseverança, Deus vai revelando e vai nos dando coragem, através do seu Espírito, para atravessar a palavra e mostrar a divindade de Deus. Deus trabalha, os profetas também, mas devemos se esforçar a cada dia. A Bíblia diz: quando os profetas iam buscar para poder ter conhecimento nelas, não somente eles se esforçavam para que as revelações fossem completas. Aqui está um homem que vinha advertindo o fim. Passando mais à frente, muitos outros vêm advertindo. Muitos profetas, assim como Jeremias, assim como Joel, assim como Oséias, e assim como Miqueias, e assim como Zacarias, e muitos outros que vieram advertir, e falando no mesmo linguajar, na mesma linha de raciocínio, no mesmo Deus que fala, entra na linha, para que você possa ir para os céus, no mesmo Deus que está conosco na direita, direito com Ele, para morar nos céus. É o mesmo Deus que usa os seus profetas com o mesmo Espírito, com a mesma dose, para que possa sim advertir esse presente século. Aleluia, glórias a Deus. Mas olhando aqui para o que está escrito, o cumprimento está em andamento, porque Deus, a sua palavra não volta vazia. Aquilo que Ele deixou escrito vai se cumprir, vai se cumprir. Tu estando preparado ou não, vai haver cumprimento. Os tempos estão sendo abreviados por causa dos escolhidos, mas a palavra está chegando nos quatro cantos do mundo. Quando a Bíblia diz que quando a palavra chegar nos quatro cantos do mundo virá o fim, aí virá o acontecimento, o soar da trombeta e a igreja subindo ao encontro dos céus, ao encontro de Jesus Cristo, e para estar eternamente do lado de Deus. A primeira batalha, quando começou lá nos céus, e foi continuando a batalha, e chegou até nós aqui, quando o homem assim decaiu, e dando andamento e continuando na peleja, na batalha, chega até Jesus Cristo, após seu nascimento, e após ele estar já adulto, a peleja de batalha entre ele e Satanás, e é depois a batalha, que é a última batalha que vai acontecer, que é a batalha no Armagedon. Esta batalha é muito esperada, que vai haver o cumprimento profético, a entrada da marca da besta, e só os santos vão perseverar até o fim para se chegar aos céus. Isso te lembra alguma coisa? Devemos confiar totalmente em Deus, porque se você depositar a sua confiança em quem você está vendo, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Agora, se você botar a confiança naquele que você não vê, mas sabe que ele existe, você nunca vai se decepcionar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas sabe que vai acontecer. O nosso Deus, Ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram Ele em Espírito e em verdade. E sabe que vem o fim, e o fim vem aí. E vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente que vai estar nos seus afazeres, tão esquecido de Deus,
e achando, não, ele não vem agora, eu posso cair na gandaia e fazer o que quiser. Mas tudo já nos mostra que está próximo. Avanço tecnológico, avanço da ciência, avanço dos fofoqueiros também estão avançando também. Avanço de tudo quanto é lado, avanço das nações, unificações de todos os povos e as profecias para... E a sentença quando virá sobre os 4 cantos do mundo, do mesmo jeito que eu estou pregando aqui hoje. Lá nos Estados Unidos tem outro irmão pregando, na França tem outro, e assim sucessivamente aonde tem algum povo de Deus ali. Eles estão ministrando e mostrando a evidência de Deus. Eles estão mostrando o dia da cobrança do Senhor. Agora eu digo para você, o seu pensamento assim, abre mais. Você consegue compreender o outro lado da vida? Você consegue compreender num linguajar bem melhor para você entender o mundo dos mortos, dos homens e das mulheres que já passaram desta vida para outra e estão aguardando o julgamento. Se nesta vida terrena existe o julgamento entre os homens para aqueles que vão presos, lá nos céus haverá um julgamento sobre toda a terra, aonde do lado direito vai ser galardoado os salvos e do lado esquerdo vai ser condenado os perdidos. Quando este fim, assim anunciado pelo profeta Ezequiel, aos quais vos dizia ali Deus, que é nos 4 cantos da terra, era nos 4 cantos da terra que isso está para acontecer, aonde muitos vão ser pegos de surpresa, e Jesus Cristo falou concernente a isso. Jesus Cristo falou que era para nós estarmos apercebidos, que ninguém sabia o dia e nem a hora que isso ia acontecer, e quando acontecer, vai haver uma angústia tão grande sobre a terra, uma angústia tal nunca visto sobre a face da terra, aonde os homens procurarão suas esposas, aonde os filhos procurarão seus pais, aonde os pais procurarão os seus avós, aonde os avós procurarão uma solução e uma resposta para o que aconteceu. E muitos desesperados, de um lado para o outro, nos 4 cantos da terra. O que é isso que nos sobreveio? Ninguém nos avisou. Aí se levanta um: nós fomos avisados. Os profetas anunciaram desde o primórdio do início da criação que um dia isto ia acontecer. Jesus Cristo verdadeiramente ele era o Filho de Deus, e agora nós fomos pegos de surpresa, e o que nos resta é a perseguição do anticristo, porque muitos estão sendo avisados concernente a este acontecimento que está para acontecer. Vem o fim vem, e muitos serão pegos desprevenidos. Muitos serão pegos de surpresa, porque amaram o presente século, amaram mais a sua vida, amaram mais a sua família, amaram tudo nesta vida e se esqueceram de amar a Deus acima de todas as coisas, porque é Ele que vai nos salvar através de Jesus Cristo. Mas quando isso acontecer, eu não vou estar aqui para te informar, e nem aquele que é fiel, mas vai estar aí a Rede Globo, vai estar aí o SBT, vai estar aí a Rede Record, e vai sair estampado no jornal, porque agora a tecnologia está bem avançada, pode saber tudo ao mesmo tempo nos 4 cantos do mundo. Hoje já está quase escurecendo, lá no outro lado já está quase ficando claro, e eu digo para você, é nos 4 cantos do mundo, e já estão unificando todas as nações, já estão entrando em acordo para poder ser uma só moeda. E quando eu olho para isso, eu me lembro do que Ezequiel falou, eu me lembro do que Jeremias também falou, eu me lembro do que Oséias e os profetas também falaram, anunciando e deixaram escrito a palavra profética: vem o fim vem, esteja aí apercebido, porque o próprio Deus virá fazer uma visitinha na terra. E eis que ele virá com milhares de seus anjos,
e virá para fazer uma visitinha aos habitantes. E depois não tem, como diz o pastor Ricardo, não tem meu pé me dói. Não tem meu pé me dói, porque vocês foram avisados. Deus levantou os profetas para atravessar a palavra e avisar. Mas nós fomos pegos de surpresa, mas não foram deixados de ser avisados. Vão ser pegos de surpresa, mas não foram deixados de ser avisados. Porque quantas e quantas vezes, até aqui mesmo, ou em outras rádios, se estiver pregando, não estão advertindo e anunciando. Nós não estamos fazendo isso todos os dias. Nas igrejas, nas rádios, nos meios de comunicação, nos jornais. Todos os dias está sendo avisado do grande dia de Deus, o grande dia do Senhor, e muito se faz por desapercebido. Quando eu digo para você, e quando o pastor Ricardo fala é verdade, quando nós estamos entrando na ministração, não tem parente, não tem papai, não tem mamãe, não tem titio, não tem coleguinha, não tem ninguém. A verdade é essa: se não se arrepender, todos de igual modo vão perecer. E é uma pura verdade. Muitos, por causa da sua credencial, por causa da sua carteirinha, não posso falar isso. Principalmente num canal de comunicação, senão eu vou perder a minha posição, eu vou ficar queimado. Crente que tem posição com Deus não perde posição. Crente que está apto e confia no Senhor não é queimado. Deus todo dia revela suas revelações para divertir esse povo. Aleluia, glórias a Deus. Mas por que o irmão está falando isso? Porque já chegaram para mim e falaram: irmão, maneira um pouco que tu vai se queimar, maneira um pouco. Eu falei: não vou não, só vou falar o que está escrito. Ficará de fora os cães, ficará de fora os feiticeiros, ficará de fora os idólatras, ficará de fora todos aqueles afeminados, ficará de fora as lésbicas, ficará de fora os homossexuais, ficarão de fora todos os miseráveis que não quiseram se converter para Deus. Porque vem o fim está vindo aí, e Jesus Cristo já está voltando. Devemos advertir e anunciar o que está escrito, em vez de você ficar catando a minha vida, ou catando a vida de outro, para querer nos parar. Vai tomar conta da tua e da vida de Jesus, para tu poder pregar. Aleluia, glórias a Deus. Vivemos tempo neste presente século, aonde vem o fim está vindo, e muitos não estão se apercebendo, porque o avanço da tecnologia está avançando. As nações já estão querendo se unificar, e os profetas advertiram e anunciaram concernente os acontecimentos de Deus, concernente a sua vinda. Tudo está escrito, e Jesus Cristo falou: a escritura não pode ser anulada, e o que está escrito vai haver o seu cumprimento. Cadê os pregadores? Pregadores, cadê você? Deus quer te usar para poder advertir antes que venha o fim. Aleluia, glórias a Deus. Não, a minha igreja é melhor. O meu pregador, não existe ninguém melhor. Existem os ousados e os corajosos, que mostram que o único melhor que pode é o Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Porque está escrito nas palavras sagradas. No livro da palavra de Deus está tudo escrito, que vai haver o cumprimento, e vem o fim, e o fim vem aí, sobre todos os filhos da desobediência, porque não quiseram observar a palavra de Deus. Chegam muitos, começam a fazer cosquinha. Não, se preocupa não tem nada a ver. Fica assim, venha como está e fique como ficar mesmo.
O importante é você fazer do jeito que você quiser, não se preocupa não. Deixa, fica assim mesmo. Uma hora ou outra tu vai ter jeito. Eu digo para você, tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado da palavra de Deus, os dois vai queimar no fogo do inferno, porque quando o fim chegar, aí veremos a diferença. O que Malaquias falou, que outra vez veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Os profetas anunciaram, morreram até o fim, foram perseverando até a morte dizendo as verdades da palavra de Deus. Eles não renunciaram, antes perseveraram até o fim. Aqueles que renunciaram perderam grande parte na história com Deus, para ser mostrado o próprio Deus dando testemunho: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, e dou testemunho de Jó e de todos aqueles que fazem o meu nome conhecido. Aleluia, glórias a Deus. Eu não venho para cá para fazer show, e nem para aparecer, mas para fazer Deus parecer e o seu nome conhecido. É o nome de Deus. Nessa hora Ele está lá nos céus e está olhando para cá, e todas as palavras que eu falo está prescrito lá, e que Ele está escrevendo tudo, porque a própria Bíblia diz que toda palavra ansiosa que sair da boca dos homens hão de dar conta no dia do juízo. Tudo está sendo registrado nos céus. Todo o nosso caminho, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, desde o nosso 0 ano de idade até o dia que partimos desta vida para outra. Ninguém escapará. E a Bíblia diz que muitos, quando chegar o tempo da ira de Deus, vai correr para dentro das cavernas e vai pedir para as cavernas cair sobre eles, que agora viram que verdadeiramente era verdade. Eles poderiam ver antes e não viram, foram ver depois. E eu digo para você, antes melhor é ir na primeira ressurreição, porque a segunda será muito triste. Muitos têm se acomodado, muitos já têm amado o presente século e têm falado: não se preocupe com isso não, e nem com aquilo outro. O negócio é assim de qualquer maneira mesmo. Mas eu digo para você uma coisa: tempos passados, tempo presente, neste tempo de agora não é diferente. A palavra está em evidência e ela vai haver o seu cumprimento. Tu querendo ou não querendo, Deus vai cumprir. Tu estando preparado ou não, Jesus Cristo vai voltar. Maravilha dos céus! Devemos observar e ficar atento naquilo que Deus tem para todos nós. E o que Ele tem é no tempo que Ele determinou. Se hoje Deus te der um carro, se hoje Deus te der uma herança, e daqui a 5 meses for a tua partida, tu querendo ou não querendo, vai ficar tudo aí, mas tu vai partir. Porque a intenção de Deus é nos abençoar. A intenção de Deus é nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Mas a intenção dele maior é ver a nossa alma salva. A intenção dele maior é ver a nossa alma salva. Quantas e quantas vezes Deus tem trabalhado de diversas maneiras para que você e eu venhamos a ter a alma salva, venham a ter a alma segura, porque vem o fim vem, e devemos estar apercebidos. Mas quando eu olho a palavra sagrada e olho para o meu tempo, cadê os incentivos? Cadê aqueles que incentivam os mais novos? Cadê aqueles que dão coragem para aqueles que querem empregar? Cadê aqueles que há uns anos atrás diziam: faça isso mesmo, sejam diferentes, faça diferente para Deus? Agora não. Jogam letras, jogam piadas, e Deus não está nesse negócio. É o que eu falo: o meu Deus não é Deus de letrinha,
O meu Deus não é Deus de palavra. Quando Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos: levanta e anda, que a jornada é muito longe, porque o fim vem aí, e se prepare para subir. Aleluia, glórias a Deus. Se eu fosse olhar, irmão, para algumas palavras aí, eu já tinha parado há muito tempo, porque já veio tantas palavras adversas, tantas palavras contrárias, que eu fico olhando assim, esse camarada, em vez de lutar contra o cão, está lutando contra, meu Deus, contra nós próprios. Meu Deus, o negócio não é esse. Temos que o nosso inimigo é um inimigo espiritual. Se tu não tem coragem de lutar contra ele, fecha a tua boca. Agora tem um porém: se tu fosse levantar contra Satanás, vai preparado. Não vai de qualquer maneira não, porque o inimigo, ele é astuto, ele é um ser espiritual, e se você não tiver, meu Deus do céu, se você não tiver os armamentos espiritual, tu não vai conseguir resistir. Aleluia, glórias a Deus. O profeta aqui está advertindo que vem o fim vem aí. Era porque a batalha espiritual estava muito grande. Os homens tinham virado as costas para Deus totalmente, e ele estava ali pelejando, e o inimigo estava tentando lhe calar. O inimigo estava tentando fechar os seus lábios, mas ele tão somente se juntando com a palavra de Jeremias, ele disse: a responsabilidade é pessoal, eu estou fazendo a minha parte, faça a tua, enquanto é tempo. Meu Deus, morre um profeta, Deus ressuscita outro. Não tem jeito, não tem jeito. E se quando não haver mais profeta, a jumenta sai para profetizar. Se não houver jumenta, a natureza vai falar. Se não haver natureza, o próprio Deus virá. Mas a sua obra vai haver cumprimento. Ninguém vai parar a obra de Deus. O que Ele começou vai até o tempo do fim. Agora, o que eu falo aqui não é para te assustar e nem te deixar com medo. É para te advertir, para tu ficar apercebido. Porque se a trombeta tocar lá nos céus, esteja com o teu ouvido afinado para subir. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O bocado de que eu falo tanto aqui do pastor Ricardo Souza? Porque os outros não incentivam, mas igual a ele, ainda não vi para incentivar. Ele incentiva tanto que uma certa vez Deus profetizou através dos lábios dele. E eu fico olhando assim para aqueles que não dão incentivo para os mais novos. Antes falam: não, eu já tenho 10 anos, 15 anos, tu não sabe o que está fazendo. Assim o profeta, o sacerdote Eli, olhando para Samuel, via que já era, ia perder o lugar mesmo. Deus estava levantando Samuel, porque o sacerdote Eli tinha perdido a visão. Deus vai levantar muitos profetas seus, e muitas, principalmente nesta geração, antes de vir o fim, porque o fim já está se aproximando. Vem o fim aí, o fim vem, aonde os sacerdotes estão perdendo a visão, mas Deus vai levantar os seus Samuéis para profetizar. Eles vêm com muita desculpa, aí fala isso, aquilo, outro, mas Deus está levantando a sua nova geração. Deus está levantando a sua geração de pregadores, geração de pregadoras, pessoas que vão vir para fazer a diferença e fazer o nome de Deus conhecido. Então devemos vigiar porque o tempo está próximo, o tempo já vem se aproximando. E uma coisa eu digo para você, que Jesus Cristo está voltando, e se nós assim não estivermos apercebidos e vigilantes, nós vamos ser deixados para trás. Quanto nesta emissora e em algumas outras, Deus tem despertado os seus profetas, porque o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo de Deus está usando homens e mulheres para poder avisar que o fim está se aproximando. E muitos serão pegos de surpresa, porque a Bíblia diz que muitos foram chamados
e poucos foram escolhidos. Então eu digo para você, escute o que os pregadores estão falando. Escute o que Deus tem falado através da boca dos seus atalaias. Porque eles têm se esforçado de um tudo para que você receba uma palavra de vida, para que você venha a ser restaurado espiritualmente. Meu Deus do céu, vem o fim vem. E Deus está nos aguardando lá nos céus. Ele está lá no seu trono, lá sentado, nos aguardando. E Jesus Cristo está à direita dele, intercedendo por todos nós. E o Espírito Santo fazendo a obra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o anjo guardião guardando aqueles que são e que vão herdar a salvação. Por isso ficai apercebido, porque o lado espiritual é um dos lados mais sérios do que se pode imaginar. Após você ter esse contato com Deus, vá até o fim. Ainda que você olhe e só veja deserto, não esquente, continue caminhando, porque além do deserto, há a terra prometida. Além do deserto, Deus está te aguardando lá, para poder te dar aquilo tão prometido que Ele prometeu. Aleluia, glórias a Deus. Estas palavras sinceras, persevere até o fim. Procure meditar na Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz concernente ao fim dos tempos. Procure ver o que está escrito na Bíblia Sagrada, concernente ao fim de todas as coisas, concernente à consumação dos séculos, concernente às gerações que ainda virão depois do arrebatamento da igreja. Mas as gerações que virão, elas ficarão muito tristes, porque não participaram na primeira ressurreição. E Jesus Cristo falou dizendo: bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição. Muitos serão pegos de surpresa. Muitos estarão tão ocupados com as coisas dessa vida. O materialismo já tem impregnado a vida de muitas pessoas. A ceguidão espiritual, a frieza, aquilo aos quais que tem desandado e desabado a conduta cristã. Não estou falando aqui para você de algo comum qualquer. Eu estou falando de algo sobrenatural e espiritual, que vem de Deus, que vem dos altos céus e que está nos aguardando lá em cima. A nossa vida nesta vida é temporal, é pequeno, o tempo passa, mas lá no céu é eterno. Aqui é só de passagem, mas lá no céu é vida eterna. Então persevere até o fim. Persevere até o fim. Procure ver a vida daqueles que já partiram, que está escrito na Bíblia Sagrada. Procure ver a vida deles, o que eles fizeram. Eles tiveram seus momentos difíceis também. Tiveram seus momentos de falha, mas eles nunca negavam a fé. Eles não voltavam atrás. Eles ficavam até capenga, mas na fidelidade com Deus, caminhando e perseverando. Eles sabiam que estava ali na fraqueza, mas Deus falava para eles: esforce e tenha de bom ânimo, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai nos aperfeiçoar. E depois que cumprimos aquilo, a missão para Deus aqui na terra, Ele nos recolherá para a glória. Cumpra a sua missão. Deixe de ser uma pessoa mesquinho, que fica querendo saber da vida dos outros. Vá saber da tua e da de Jesus Cristo. Você vai fazer muito bem para a tua alma. Muito bem para a tua alma. Porque a nossa alma, ela necessita de salvação.
E a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Eu não posso dar conta de você. Você não pode dar conta de mim. Nós vamos dar conta de si a Deus. A nossa parte nós estamos fazendo. Vem o fim aí. O fim vem. Então estejai apercebido. Quando eu olho para a vida do profeta Ezequiel, este homem sofreu muito para poder falar a verdade. Principalmente quando vê a visão de um rolo e ele viu que era o atalaia do povo de Israel. E olhando para este presente século, você é o atalaia do Brasil. Você é o profeta do Brasil. Mas se Deus tem um plano contigo para te levar às nações, Ele vai te levar. Em cada nação, Deus está levantando os seus profetas para advertir e para anunciar que o fim já está próximo. Quando, observando as Sagradas Escrituras e vendo aquilo tão prometido que Deus prometeu, e o andamento na história que Ele deixou dar um andamento, para você observar a Bíblia Sagrada, você também tem que observar o contexto histórico. O porquê de que nós existimos ainda? O porquê de que eu ainda estou em vida nesta vida? Por que Deus não me prepara e me leva logo? Se eu já conheço acerca dele. É porque Ele ainda tem um plano e projeto para a tua e para a minha vida. Mas por que Ele não me leva logo se eu tenho experiência com Ele? E se eu já me santifiquei o máximo? Porque tem um tempo determinado. E nesse tempo determinado, tu cumprirás tudo aquilo que Deus determinou. E depois, aí sim, que todas as promessas se cumprirem, aí Deus nos recolherá e nos vai levar para a glória. Nesta época, é uma época dos tais, aonde as palavras proféticas estão sendo anunciadas pelos seus servos, aonde as profecias de Deus estão havendo o seu cumprimento, e aonde devemos observar que já está próximo. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, para que você possa ter a tua alma salva e poder ir morar nos céus, porque Ele já está voltando. Ele já está voltando. Não queira ser pego de surpresa, porque vem o fim vem aí. Essas são as palavras sinceras que o Senhor assim colocou em nosso coração, e que Ele possa te iluminar a cada dia, porque você é um escolhido. E o escolhido, ele é um atalaia para assim anunciar a pregação do Evangelho, anunciar e fazer o nome de Deus conhecido até a sua vida de partida para os céus. Por isso, persevere até o fim, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele assim cumprirá tudo aquilo que está no teu coração.